Beleza. Então, algumas partes aqui do ar, né, como ele é composto, e aí começa a falar um pouquinho sobre as propriedades do ar, né? Então, a gente vê aqui que algumas situações do ar, né, ou do fluido, vamos dizer assim, usado em pneumática, ele é nesse formato, primeiro formato aqui, ó, ele é mais livre entre as moléculas aqui para justamente o ar ter essas propriedades que são importantes quando a gente utiliza ele comprimido ou não, né? E algumas diferenças, então, que você acaba encontrando se caso fosse óleo, né? Que seria mais compactado. Por isso que ele consegue fazer mais força, ele não tem tanto vazamento e tudo mais, né? Nesse daqui, por exemplo, o ar, se eu apertar ele, pressionar bastante ele, ele vai compactando, mas ele não consegue ficar tão compacto quanto este. Tá? Então, esse daqui ele vai ter uma movimentação mais lenta, mas ele vai ele vai ter muito mais força, né? Porque ele é mais compacto, né? Esse fluido aqui. Então, é para vocês entenderem essas diferenças aqui entre as moléculas do gás. Então, aqui tem algumas leis, né, do gás. Então, o estado do gás definido em 3 condições: pressão, volume e temperatura. Tá? Então, são essas leis aqui que regem essas 3 grandezas, tá? Que foram os pesquisadores, então, desse conteúdo. Mas, isso aqui é só uma parte inicial para vocês saberem de onde é que saiu, tá, gente? Ó, essa reunião vai ser finalizada em 10 minutos. Tá? Deixa eu só passar um pouquinho mais aqui. Aqui mostra mais ou menos isso que eu estava falando para vocês, né? Então, aqui é as propriedades do ar, a compressibilidade, tá? Elasticidade, difusibilidade, expansibilidade. Isso aqui sim acaba caindo no conteúdo do testando ali os seus conhecimentos, tá? Pressão, força, aqui está ligado, né, um ao outro. A vazão, fluxo, né, é a velocidade, a pressão é a força, então, do ar, né, que ele pode ter. E aqui uma formulazinha, então, para a gente brincar um pouquinho, mas vai ser bem pouco mesmo de calcular, tá? Então, aqui a pressão, força pela área, né? Aqui é quilograma-força e centímetros quadrados, então, quando a gente fala em área, tá? Então, essas aqui seriam as unidades de medida para esse cara aqui, tá? Para a pressão. É a força aqui, em quilograma-força, e aqui é em centímetros quadrados, quando a gente fala em área, tá? Não é em metros, nem milímetros. Quando tiver um exercício lá que fala em milímetros, tem que converter, certo? Aqui todo mundo já viu essa partezinha, já conhece isso aqui, né? Quanto que é um bar, né? No nível do mar aqui. Essa partezinha eu acho que vocês conhecem, né? Já fizeram no ensino médio essa parte aqui, né? Não? Tá. Mas depois eu falo mais aprofundado isso aqui, tá? Com vocês. Algumas conversões aqui nas unidades de medidas aqui, né? Então, em Pascal, em bar, atmosfera, Torricelli, PSI, algumas conversões. Essas conversões, tá, gente? Eu não vou questionar vocês aqui, professor, eu não sei quanto é que é um bar em Torricelli. Cara, isso aí tu pega no Google e coloca ali, conversão de PSI em bar, tá? E beleza, não precisa esquentar a cabeça fazendo conversão, porque a gente tem a tecnologia do nosso lado, né? Então façam isso, tá, gente? Se for o caso, se precisar. Usem a tecnologia ali, eu não vou estar mais calculando isso com vocês. Tá? Fluxo, aqui também fala sobre fluxo, a velocidade, então, né? A vazão, a velocidade, tá?
Então, não precisem estar se quebrando a cabeça ali, porque a gente tem que fazer à mão lá, de cabeça, as conversões. Não precisa, tá, gente? E aqui algumas coisas Mas eu vou mostrar depois para vocês como é que a gente faz essa parte de conversão, não, mas sim de cálculo ali, tá? Uma coisa, já que a gente chegou no final dessa partezinha aqui, depois vocês deem mais uma reavaliada aí, né? O seguinte, eu queria falar com vocês sobre o horário, tá? Eu não sei se vocês preferem que eu comece agora dando aula de manhã, ou se a gente chega naquele horário das 14. Não precisa me responder agora, podem me responder no grupo daqui a pouco, fazer uma enquete, alguma coisa assim, para a gente poder definir daí o horário, tá, gente? Para mim, tanto faz, eu não tenho problema de horário nenhum, tá? A gente pode continuar esse horário, por exemplo, ou se querem continuar às 14, para mim, tanto faz, não tem problema, tá? Só estou mais assim pela disponibilidade de vocês aí de poderem acompanhar, né? Então, se vocês quiserem, de repente, trocar esse horário, a gente troca. Para mim não tem problema nenhum. O que vocês preferem? A gente conversa no grupo, define, vocês conversam Fazer uma entre enquete, daí a vocês gente decide no antes. grupo. De repente fazer uma enquete, né? Isso, eu acho enquete legal. Então eu vou ver se faço alguma coisa aqui no Google e mando para vocês. E aí a gente define certinho. Ou, sei lá, cada um fala, eu quero de manhã, eu quero de tarde, tá? Mas eu vejo se eu faço aqui no Google alguma coisa ali e largo para vocês, tá? E aí, gente, eu vou mandar, então, o conteúdo para vocês pelo WhatsApp, tá? Então, vai ter mais isso aqui agora que eu já vou mandar pelo WhatsApp. Algumas coisas ali. E daí a gente vai... não precisa ter pressa de fazer essa parte da pneumática hoje. Faça aquele da calandragem bem tranquilo. Deem uma lida nesse daqui, né? E depois, quem já se sentir apto ali, não, eu acho que eu consigo fazer, vou lá e faço, tá? Daí amanhã a gente retoma algumas coisas. O que eu quero fazer é ver esse negócio do horário aí com vocês, tá? E eu quero só preparar mais alguns materiais aqui de exercício para vocês aqui. Daqui a pouco eu já começo a largar no WhatsApp, que fica mais rápido daí, do que eu estar colocando aqui para vocês também, tá? Só que a gente tem que manter um negócio assim, ó. Todos os dias vai ter os exercícios, tem que entregar no outro dia, tá? Isso aí não é tantos exercícios, mas como vai ficar todos os dias sempre alguma coisa para fazer, então tem que manter essa regra. Porque depois, lá no final, né? Eu não vou pegar e colocar aqui no SAP e dar aquele negócio de recuperação, coisa nada, não sei o que mais, só se for muito assim preciso, tá? Mas se o cara não entregou e não está entendendo nada, vai ter uma prova lá no final e essa sim vai estar lá no SAP. Aí se o cara não entendeu nada, não acompanhou nada, ferrou. Eu não vou colocar verdinho lá para ele, tá? Então eu prefiro fazer até desse jeito, tá? Essa parte pelo menos, para que fique na consciência de cada um de fazer a entrega diária, tá? Certo, galera? Professor, desculpa interromper o senhor. Eu só não entendi direito se o senhor vai passar as atividades hoje. Se é para entregar hoje até 5h18 ou pode ser amanhã entregado? Tem que ser hoje, no caso. Tá, olha só. Esse de calandragem ali vocês vão fazer daqui 10 minutos, cara. Esse outro de pneumática, tá? Esse outro de pneumática pode ser para amanhã, tá? Eu vou passar mais coisas ali do conteúdo para vocês. Daí amanhã a gente conversa mais. Se for caso da gente voltar amanhã de manhã ou de tarde, tanto faz, eu já vou ver se eu consigo fazer alguma enquete aqui no Google e eu largo para vocês para responder esse negócio do horário, tá? Aí fica decidido por vocês, tá? Eu acho que eu não precisa mudar desse horário, né? 9 ou 14 horas tá legal, né? Sim? Não? Sim, senhor, Sim, sim. tá bem legal. Mas aí fica entre vocês para decidirem o que acham melhor, se é de manhã ou se é de tarde, tá?
E daí, se caso o exercício de pneumática, tu achar que já foi, que dá para te responder, já responde, tá ali até o dia 25, na verdade, para responder esses aqui. Agora, o que eu vou passar pelo WhatsApp, tá? Normalmente eu vou fazer isso aqui, ó, vou dar a explicação para vocês, no outro dia entrega. No outro dia, se caso a nossa aula for até às 14 horas, até às 14 horas tem que me entregar. Tá? Se a nossa aula for de manhã, às 9 horas, no outro dia até às 9 horas tem que me entregar. Entendeu essa parte? Sim, senhor. Sim, senhor, consegui. Tá? Daí vai ficar nessa situação. Sim. Eu dou o exercício, no outro dia tem que me entregar. Mas tem que me entregar antes da aula. Certo? Tem um dia inteiro para entregar. A princípio seria isso aí, galera. Eu acho que está encerrando já aqui 1 minuto. Hoje eu vou ter que ir a Porto também, daí eu vou ver se eu faço essas coisas, eu deixo pronto aqui em seguidinha. Mas por agora de manhã, se vocês quiserem me chamar no WhatsApp, alguma coisa ali, tá tranquilo. De tarde eu vou ir a Porto Alegre, daí sim, daí eu não vou conseguir atender vocês. Mas acho que antes das 14... Bom, de tarde, qualquer coisa a gente se fala ali pelo WhatsApp, né? Já vou ficar sabendo da enquete ali de vocês. Certo? Beleza? Então, gente, deem uma olhadinha lá no SAP se está tudo ok. Acho que sim, mas se não tiver, me avisem, tá? Por favor. Certo? Certo, senhor. Tá bom. Certo. Beleza, senhor. Certo. Valeu. Mais. Valeu. Valeu, Tchau. senhor. Valeu. Até, senhor. Mais. Tchau, tchau. Valeu. Valeu, senhor. Boa viagem, senhor. Obrigado. Boa viagem, senhor. Valeu.